Hoje, absurdos são publicados, causando decepções de sabores ridículos, por vezes a ruína. O que é, em verdade, uma justa punição do orgulho presunçoso que se crê chamado a fazer melhor que todo mundo, mas que está somente desdenhando os conselhos e desprezando os verdadeiros princípios do Espiritismo, como explica Erasto. Esse texto, ele começa nos chamando a atenção para essa advertência de Erasto, né? Ele já havia profetizado que seriam publicados absurdos, coisas ridículas. E ele diz assim, né? Esses absurdos que hoje são publicados, que vão causar decepção de sabor e ridículo, e a ruína dos que vão publicar, porque é o seguinte, o encontro com a verdade ele vai existir, eu não tenho dúvida. Nós vamos encontrar com a verdade e as outras pessoas também. E quando eu digo que vão encontrar com a verdade, eu tenho a impressão de vai encontrar com o Espírito a verdade, la vérité, e vai encontrar a verdade mesmo, como é o caso do Voltaire nas suas Confissões, publicada na Revista Espírita de 1859. E aí o Kardec deixou essa comunicação do Erasto, né, que vai dizer essa ruína, essas decepções, os sabores, o ridículo, esse sofrimento, tanto material quanto moral, que vai ocorrer, de fato, é uma justa punição ao orgulho dos presunçosos que estão crendo que foram chamados a fazer melhor que todo mundo, e no caso que eu estou mencionando aqui, melhor do que Kardec. E nesse sentido, desdenham os conselhos e desprezam os verdadeiros princípios do próprio Espiritismo, como explica Erasto. É tão grave essa advertência e requer de nós, aqueles que estudam o verdadeiro Espiritismo, uma determinação e uma responsabilidade em se posicionar sempre que nós estivermos diante de algo contrário aos princípios da doutrina espírita. Via de regra, as pessoas chegam, às vezes, para nós, mas o que está acontecendo com o Espiritismo? Que divisão é essa? Que tem gente falando isso, tem gente falando aquilo, agora essa história aí, né, das obras de Kardec aí antirracista. E eu digo para vocês, de todo o coração, e aí é uma opinião minha, nós temos que buscar na fonte primária. E a fonte primária da doutrina espírita é Kardec. São as obras de Kardec. Kardec, na Revista Espírita, se eu não estiver enganada, de 1864, num artigo que ele vai falar do Espiritismo, ele diz que a força do Espiritismo se dará, a perpetuidade do Espiritismo se dará, ou dar-se-á, pela sua unidade de princípios. Então, quando nós queremos falar de Espiritismo, quando nós queremos falar de doutrina espírita, nós obrigatoriamente, necessariamente, imprescindivelmente, temos que recorrer às obras de Kardec. Ah, mas em tal livro... Onde você encontrou isso? Em que obra de Kardec que está escrito isso? E quando ele diz aqui, vejam, hoje, Erasto dizendo, hoje, naquela época, absurdos são publicados causando decepções de sabores, ridículo, por vezes a ruína. Às vezes as pessoas nos perguntam assim, mas em que espiritismo que nós vamos acreditar? Porque tem uma ala falando isso, tem outra ala falando aquilo, tem outra ala falando isso. E eu digo simplesmente, você já estudou as obras de Kardec? Porque é lá que nós vamos encontrar o puro conteúdo espírita. Então, essa advertência de Erasto serve para os dias de hoje. Agora, a minha pergunta é, o que nós, como proativos, qual é a nossa responsabilidade moral em aportar tudo isso de uma forma e cada vez mais nos aprofundarmos no estudo da doutrina espírita. E a doutrina espírita
está contida nas obras de Kardec. Beto. E quando nós estamos falando aqui em obra de Kardec, Marisa, as obras do Kardec do jeito que ele produziu. Não tem conversinha fiada. Não tem conversinha fiada. Sabe, eu não vou entrar no debate raso. Ou nós vamos dar um mergulho, fazer um debate profundo, ou as pessoas que quiserem debater esse ponto cresçam um pouquinho mais. Tenho mais argumentos. Ah, mas você está ofendendo alguém. Aqui no canal nós vamos defender o Kardec. Esse canal não nasceu para outra coisa. Aqui no canal nós vamos defender Kardec. Vai estudar Kardec, nas obras do Kardec. Quem for adulterar, nós vamos dizer assim, sua obra que você adulterou é lixo. É lixo. E merece o lixo. Então não vamos misturar as coisas. As pessoas agora estão misturando as coisas. Estão misturando as coisas. Ninguém sabe mais do que se trata mais. Estão misturando as coisas. Nós estamos falando de ciência filosófica do século XIX. As pessoas não sabem nem escrever o O com o fundo do copo e quer discutir. Não, vamos mudar porque eu não gostei da frase A, B ou C. Não, desculpa. Nós vamos estudar primeiro. Nós vamos conhecer. Nós vamos conhecer. Ah, eu tenho certa dificuldade. Vamos estudar. Vamos estudar, vamos resolver as nossas dificuldades. Mas não vamos facilitar as coisas, não. Facilitar as coisas adulterando textos que nós nem temos o conhecimento. Por que nós estamos defendendo que Kardec não é racista? Por que nós estamos defendendo que no texto do Kardec faz-se comparação, conta-se uma história, está falando de mundo superior, mundo inferior? Meu Deus do céu! Até parece que as pessoas não estudam as teorias. Escreve lá um ensaio teórico e responde o Kardec, faz como ele ensinou nos artigos. Mas não, agora vai se arvorar, a adulterar. É muita cara de pau. É muita cara de pau. Olha, isso não está mudando para melhor. Isso está piorando. E é cavalo de Troia. E basta ter ouvidos de ouvir para entender o que o Erasto disse. Hoje são publicados absurdos. Hoje no século XIX, hoje no século XXI. Causando decepções de sabores e ridículos. Lá aconteceu. Vai acontecer de novo. Essa galera vai encontrar com a verdade. Vai encontrar com a verdade. E na hora que menos esperar, vai ter o problema da ruína. Porque a ruína é principalmente do ponto de vista material, na hora que tiver de tirar dinheiro do bolso para indenizar o que eles estão fazendo. É, em verdade, uma justa punição desse orgulho presunçoso que eles estão achando que é mais do que Kardec. O Kardec foi escolhido pelo Espírito La Vérité. Então, vocês discordam disso? Escrevam que discordam disso. Mas não fica fazendo né, que concorda com isso, mas aí o Kardec, e fica com sofisma, não. Né? Não vai caber o sofisma aqui. Mas eu falei demais, Laurinho, só passando para você, né, que é a fase da confusão causada pela imprudência de médiuns obsidiados e dos adeptos que o seguem, que é muito pior, A gente só quer conhecer a doutrina espírita, cara pálida. Por que esse receio agora? Por que quer mudar o texto? Eu não consigo dialogar com um texto truncado. Por isso que ninguém entendia a Gênese, Laura. Pode até recuperar essa história, mas eu passo para você. O que chama a atenção, e eu estava fazendo refletindo acerca de tudo isso, que com a chegada da doutrina espírita, do espiritismo no Brasil, e logo que aquele grupo confuso lá, né, ganhou a parada, como se diz, né, acabou enxertando o Rustang dentro do movimento espírita, como não tinha conhecimento, como tudo estava bom, vocês percebam que a ideia de racista, pouco se falava nisso. Percebam, observe com o passar do tempo, as pessoas foram começando a despertar o interesse do estudo, com o advento da internet pós-pandemia, ou com a chegada da pandemia, intensificou esses grupos de estudos online, pessoas interessadas em estudar Kardec, inflamou nessa galera
meios para combater, porque, veja, nós estamos falando em restabelecimento do espiritismo. Aí, essa galera que não tem nada que fazer, eles estão vendo o barco afundando. E agora começaram a colocar ideias, pegar as obras de Kardec, colocar coisas que até um burro mesmo, animal, não aceitaria. Então, eu penso assim, que nós temos que estudar. Não tem outro meio. Mas esses caras estão errados. Eles vão deparar com a verdade. Eles vão deparar. Como é que a gente vai combater essas ideias? Estudando e divulgando os nossos estudos. Tem uma infinidade de canais sérios que estão estudando Kardec. Então, dessa forma, a nossa resposta para esses caras essa galera que não tem nada que fazer, que acha que pode pegar uma obra que eles não têm nem conhecimento de fazer o que estão fazendo. Então, as pessoas que estão indo para as casas espíritas, que nem sabem o que está ocorrendo, são as grandes vítimas desses caras. Porque quando essa porcariada estiver viajando aí na internet, isso vai cair na mão dessa galera, e que, por não saber, vão acabar acreditando, né? Mas tempos são chegados. Tempos são chegados. Beto. Eu concordo que isso começa agora com um ataque mais profundo, e eu não estou falando de ataque de treva, de nada não, viu, gente? Eu não tenho esse misticismo bobo, não. O ataque é daqueles que querem que se continue o status quo da não evolução. Gente, o Espiritismo, no capítulo 18 da obra Gênese, fala que o Espiritismo é solidariedade, igualdade e fraternidade. A pessoa vai pegar um texto da Revista Espírita, que ela não manja nada, que trata de um tema que ele não conhece, de uma ciência pseudociência, o próprio Kardec fala isso, texto profundo, que, se você discorda, por favor, escreva um artigo, faz o que o Kardec faz lá na obra O Céu e o Inferno, com uma carta pastoral, em que ele pega texto a texto e vai demonstrando a incoerência interna do texto. Faz isso! É difícil? É difícil fazer? Não, mas é melhor atacar o Kardec pelo ponto de vista moral, porque se você o ataca do ponto de vista moral, chamando ele disso, daquilo e daquilo outro, você certamente vai fazer com que as pessoas tomem raiva e não queiram conhecer. Ao passo, né, que o Espiritismo, a gente atrai pela profundidade das suas ideias, da reforma. Até ontem, essas mesmas pessoas estavam falando que o Espiritismo é consolador, não é? O Espiritismo consola, o Espiritismo esclarece. Mas aí você vai pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, com vários textos, em que lá tem uma lógica aristotélica, premissa maior, menor e conclusão. Vários textos. E você, sabendo que ali está contido a parte moral da doutrina do Cristo. Você sabe o que é isso? Você está adulterando a doutrina moral do Cristo, fazendo a mesma coisa que aquelas pessoas lá do 3º século fizeram. E é por isso que não deu certo. Mas não tem problema, não. Se vocês fizerem o que estão fazendo e acabar com isso que nós temos aqui, a doutrina espírita está em a natureza, desde a antiguidade. Ela não vai mudar, ela não vai sofrer. E como eu disse, né, a gente estava até conversando anterior nos bastidores, a melhor forma de combater essas ideias estranhas é apresentar o conhecimento. Mas a grande maioria não quer estudar. Problema deles. Maria vai com as outras, então vai com essa galera. E a gente vai no caminho que nós achamos que é mais certo. É o respeito, né? É o respeito às obras de Kardec.